Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira, chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Cometa, Itamaraty e Piracicabana têm pedidos de mudanças em linhas intermunicipais aprovados pela Artesp. Cristalense, Plena Transportes e Porto de Registro também constam de resoluções da Superintendência de Transportes Coletivos da agência. Tudo sobre essa notícia logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Superintendência de Transportes Coletivos, o STC, da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, publicou nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025, extratos de decisões sobre pedidos de empresas permissionárias do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. As solicitações são referentes à alteração operacional de linhas encaminhadas à agência por 6 empresas de transporte coletivo. As mudanças abrangem pedidos de permissionárias para alterações operacionais em linhas rodoviárias e semiurbanas. As modificações incluem a autorização para novas operações, tanto em caráter experimental quanto efetivo, e a prorrogação da paralisação de algumas linhas. As empresas são Aviação Cometa, Expresso Itamaraty, Viação Piracicabana, Cristalense, Plena e Porto de Registro. Veja a seguir um compilado de todas as decisões publicadas. Viação Cometa. Foi deferido o pedido e autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha rodoviária entre São Miguel Arcanjo e São Paulo. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha rodoviária entre São Paulo e Águas da Prata, com prolongamento até São Bernardo do Campo. Existem 2 itinerários para esta linha, São Paulo-Tietê e São Paulo-Barra Funda, e a empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizado, em caráter experimental, por 90 dias, a operação da linha rodoviária entre São Paulo e Franca, com prolongamento até São Bernardo do Campo. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizado, em caráter experimental, por 90 dias, a operação da linha rodoviária entre São Paulo e São José do Rio Preto, via Bandeirantes. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizado, em caráter experimental, por 90 dias, a operação da linha rodoviária entre Campinas e São José do Rio Preto. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. E foi deferido o pedido e autorizado, em caráter experimental, por 90 dias, a operação da linha rodoviária entre Riolândia e São Paulo. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Expresso Itamaraty. Foi deferido o pedido e autorizado, em caráter experimental, por 90 dias, a operação da linha rodoviária entre São José do Rio Preto e Ilha Solteira. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizado, em caráter experimental, por 90 dias, a operação da linha rodoviária entre Ilha Solteira e Ribeirão Preto. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. E foi deferido o pedido e autorizado, em caráter efetivo, a operação da linha rodoviária entre São Paulo e Santa Fé do Sul, com 2 itinerários possíveis, via Fernandópolis ou via Cardoso. A empresa deve iniciar a operação após a publicação. Viação Piracicabana. Foi deferido o pedido e autorizado, em caráter experimental, por 90 dias, a operação da linha rodoviária entre Osasco e Peruíbe. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizada
a prorrogação da paralisação por até 365 dias da linha rodoviária entre Jacareí e Nazaré Paulista. A prorrogação conta a partir da data de publicação. Foi deferido o pedido e autorizada a prorrogação da paralisação por até 365 dias da linha rodoviária entre Atibaia e São Sebastião. A prorrogação conta a partir da data de publicação. Foi deferido o pedido e autorizado em caráter efetivo a operação da linha rodoviária entre Marília e São Paulo via Cabrália Paulista. A empresa deve iniciar a operação após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha rodoviária entre Peruíbe e São Paulo. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. E foi deferido o pedido e autorizada a prorrogação da paralisação por até 365 dias da linha rodoviária entre Mogi das Cruzes e Nazaré Paulista. A prorrogação conta a partir da data de publicação. Plena Transportes. Foi deferido o pedido e autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha rodoviária entre Jaú e Botucatu. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha rodoviária entre Jaú e Itápolis. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. Foi deferido o pedido e autorizada a paralisação por até 365 dias da linha rodoviária entre Jaú e Ibitinga. A paralisação conta a partir da data de publicação. Cristalense Transportes e Turismo. Foi deferido o pedido e autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha semiurbana entre Franca e Ituverava. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. E foi deferido o pedido e autorizado em caráter experimental por 90 dias a operação da linha semiurbana entre Franca e Ituverava. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação. E Porto de Registro. O pedido a permissionária para a desistência da linha semiurbana entre Iporanga e Eldorado foi indeferido. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente. E vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E ela vem da Artesp, que acabou de autorizar as viações Cometa, Expresso Itamaraty e Viação Piracicabana a mudar as suas linhas intermunicipais, junto com a Cristalense, Plena Transportes e Porto de Registro, que não constam autorizações para mudanças de linhas intermunicipais, como também para a prorrogação da paralisação de suas linhas e também um processo de desistência que foi indeferido. Vamos primeiramente para a aviação Cometa, que teve as suas autorizações concedidas pela Artesp para estar operando de forma experimental de 90 dias, que é o caso das linhas entre São Miguel Arcanjo e São Paulo, entre São Paulo e Águas da Prata, com prolongamento até São Bernardo do Campo, cujo existem dois itinerários para esta linha, São Paulo Tietê e São Paulo Barra Funda, a linha entre São Paulo e Franca, com prolongamento até São Bernardo do Campo também, a linha rodoviária entre São Paulo e São José do Rio Preto via Bandeirantes, a linha rodoviária entre Campinas e São José do Rio Preto e a linha rodoviária entre Riolândia e São Paulo. Já a Expresso Itamaraty foi definida em caráter experimental duas, que é a linha rodoviária entre São José do Rio Preto e Ilha Solteira, entre Ilha Solteira e Ribeirão Preto. Já em caráter efetivo, foi entre São Paulo e Santa Fé do Sul. Já a aviação Piracicabana, ela conseguiu a autorização para estar operando a linha rodoviária entre Osasco e Peruíbe, já no caso da prorrogação da paralisação por até 365 dias da linha rodoviária, no caso de Jacareí e Nazaré Paulista, Atibaia e São Sebastião, e também, no caso, a linha Mogi das Cruzes a Nazaré Paulista. Em caráter experimental, conseguiu dar a linha rodoviária entre Peruíbe e São Paulo, e em caráter efetivo, a linha rodoviária entre Marília e São Paulo via Cabrália Paulista. Já a Plena Transportes conseguiu duas autorizações em caráter experimental por 90 dias nas linhas entre Jaú e Botucatu e Jaú a Itápolis.
Já a prorrogação da paralisação foi autorizada por até 365 dias da linha rodoviária entre Jaú e Ibitinga. Já a Cristalense conseguiu autorizações em caráter experimental, são duas no caso, que é a linha Simban entre Franca e Ituverava e Franca e Ituverava. Já no caso do Porto de Registro, teve seu pedido de desistência, infelizmente, indeferido pela Artesp. E vem aqui parabenizar as empresas que conseguiram suas autorizações em caráter efetivo, em caráter experimental, especialmente aqui em caráter experimental, que só vocês continuarem prestando um ótimo serviço para os seus passageiros, pois aqui para frente vocês vão conseguir em caráter efetivo. Já aquelas que conseguiram em caráter efetivo, que continuem prestando um ótimo serviço para os seus passageiros, mas é aquilo que eu digo e repito, sempre prezando pelo bem-estar dos seus passageiros e também de seus colaboradores. E é isso, galera. Que Deus te dê a paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.